Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. A você que nos assiste aqui pelo YouTube, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Compartilhe esta mensagem, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Deus vai falar contigo de uma forma poderosa. Queridos, hoje eu quero falar sobre aprenda a falar direito. Amém? Baseado em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 9. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 9, nós vamos ler alguns versículos, não todos, porque para que não seja uma leitura prolongada. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 9. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando, lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. Cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar o nosso Senhor, porém ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm nos tratado muito bom, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias em que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora, e vê se há o que há de fazer, porque o mal já está de todo determinado, contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, grosseiro, que não há quem possa falar com ele. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passados, e o pôs sobre o jumento. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e inclinou-se à terra, e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome. É loucura estar com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Amém? Até aí, tome teu assento. Queridos, preste atenção nesta palavra da parte de Deus em teu coração, em tua vida.
Muitos conflitos, muitos problemas são causados pela forma como nós falamos. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, via de regra ou na totalidade, é pela fala. E quando nós falamos com uma pessoa, a pessoa que ouve pode se sentir abençoada, agraciada ou agredida pela maneira como nós falamos com ela. Esse texto mostra uma história onde os pastores de Nabal tinham sido anteriormente cuidados por Davi e todo o povo que com Davi estava. E chega um tempo onde Davi toma conhecimento a respeito de Nabal, e Davi está com fome. Davi está em uma situação difícil. O que Davi faz? Envia alguns homens à casa de Nabal. Preste atenção nisso aqui, que é muito importante para a sua vida. E Davi chega para esses homens e diz assim: vai até a casa de Nabal. E diz a ele que nós estamos com fome, que nós estamos precisando de uma ajuda. E a Bíblia diz que esses homens saem e vai até Nabal, e ao chegar, a Bíblia diz que esse Nabal era muito rico. Muitas ovelhas, muitas cabras e tantas outras coisas. E quando esses homens chegam até Nabal, diz: olha, o nosso senhor Davi nos enviou até o Senhor para lhe pedir ajuda, para lhe pedir um socorro. Pense comigo a expressão de Nabal para com os servos de Davi. Davi já havia matado o gigante, e todos conheciam Davi, inclusive a mulher de Nabal, Abigail. O que Nabal fala aos homens de Davi? Ele diz: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? A maneira áspera, a maneira truculenta com que Nabal trata os servos de Davi, vai desencadear um grande perigo para a casa de Nabal. Nabal não poderia falar daquela maneira, daquele jeito, daquela forma, com os servos de Davi. O que os servos de Davi fazem perante um distrato para com eles? Se põe no caminho de volta, e ao chegar Davi, diz Davi é o seguinte: nós fomos lá até Nabal e fomos simplesmente distratados por eles. Em outras palavras, aqueles homens estavam dizendo assim: Nabal é um cavalo, ignorante, nos tratou mal, nos deu mal resposta, falou conosco asperamente. O que Davi faz? Prepare a espada de vocês, nós vamos descer e vamos matar Nabal, vamos matar a família de Nabal, vamos matar a casa até o menino de Nabal. E a Bíblia diz que Davi junta 400 homens com espada desembainhada e toma destino a caminho ali da casa de Nabal. Por que isso acontece? Por palavra errada, pela forma como os servos de Davi foram tratados. Agora preste atenção que no meio dos servos de Nabal, havia um servo ali que analisou o cenário e percebeu que por causa do maltratamento que Nabal havia dado aos servos de Davi, aquilo iria trazer grande tragédia para todo aquele povo. O que aquele homem faz? Olha a sabedoria desse servo. Corre na casa de Nabal, bate na porta e procura a mulher de Nabal, chamada Abigail,
Se por um lado Nabal era grosso, tosco, rude, por outro lado a mulher de Nabal, Abigail, era sábia, entendida e mansa. E esse homem chega, esse servo chega e diz assim: Abigail, vieram a nosso senhor, o teu marido, os servos de Davi, e Nabal tratou eles mal, os distratou, falando com eles asperamente. E tu sabe, Abigail, que Nabal, teu marido, é um homem que ninguém consegue falar com ele, e o mal já está instalado. Vê se tu pode fazer alguma coisa. Esta mulher percebe o risco que está agora instalado contra a sua casa, contra seu marido, contra ela e contra todos os seus servos, por causa de uma palavra errada. O que esta mulher faz? Ajunta os servos, não fala nada para Nabal, porque ele não iria entender, porque quem não sabe falar também não sabe entender, e diz aos seus servos: ajunte os jumentos, porque eu vou descer correndo para me encontrar com Davi. E esta mulher prepara todo tipo ali de pães, de comida, de vinho, de tudo, de presentes, e diz: vai na frente, porque quando eu encontrar Davi, eu resolvo o negócio, eu vou saber falar com ele. E assim esta mulher faz. Quando ela avista Davi, o texto diz que ela se prostra. Olha a sabedoria desta mulher. Se por um lado, conversas erradas, palavras mal colocadas, desencadeou uma guerra, esta mulher agora está se prostrando de Davi, prostrando diante de Davi, para agora uma conversa apaziguar a situação. E ela se prostra e diz o quê? Então Abigail, versículo 18, se apressou. Ela sabia que o caso era de urgência. Se apressou, tomou pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de trigo passado, e o pôs sobre o jumento. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, se inclinou em terra, lançou-se aos seus pés e disse: ah, meu Senhor. Olha a sabedoria desta mulher, a forma polida e sábia como ela está falando com Davi. Ela está ali para resolver um conflito que foi desencadeado pela tolice do seu marido. Ela está ali para solucionar um problema que foi desencadeado pela tolice do seu esposo. Então ela disse: ah, meu Senhor, minha seja a transgressão. Ela está chamando a responsabilidade para onde? Para si. Ela está dizendo: meu Senhor Davi, que esta transgressão seja minha. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos. A forma humilde com que esta mulher se apresenta a Davi, a forma sábia, polida, com que esta mulher fala ao coração de Davi. E ela diz: ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça. Este homem viu, ela está dizendo em outras palavras: não considere o que Nabal, meu esposo, falou contigo. Não considere a forma áspera, grosseira, truculenta, como meu Senhor, meu esposo falou contigo. Eu tenho culpa nisso porque eu não vi os teus servos irem na nossa casa. E eu estou aqui para resolver esta situação. Esta mulher começa a dialogar com Davi.
conversar com Davi e dizer: olha, não faça tal coisa, releve esta situação, releve esta causa. Sabe o que acontece? Davi foi convencido pelas palavras sábias, pelas palavras polidas e moderadas daquela mulher. Essa história traz para nós algumas lições muito importantes, porque muitas vezes nós somos como Nabal, falamos de maneira áspera, falamos de maneira desrespeitosas, falamos de maneira grosseira. Alguns casamentos desencadeiam uma briga porque uma das partes não sabe falar. Fala de maneira grosseira. Às vezes é o marido que fala de uma forma errada. Às vezes é a mulher que fala de uma forma errada. Uma palavra colocada de forma grosseira. E você vai perceber que, via de regra, nos relacionamentos, as brigas e as discórdias são acendidas pela forma tosca e rude como o outro se pronuncia. Às vezes não somos entendidos, porque a forma como nós falamos é uma forma áspera, é uma forma gritante, grosseira. E a gente quer falar o que é certo da forma errada. Nós precisamos aprender a falar com as pessoas. Nós precisamos aprender a se relacionar com as pessoas. Quem nunca entrou em um comércio e foi maltratado? Quem nunca entrou numa empresa e foi mal atendido? E você diz: eu não volto mais lá. Dias atrás nós viajamos e chegamos lá em um departamento de um brinquedo, diversão, alguma coisa. E eu cheguei e falei: bom dia, moça, tudo bom? A mulher não deu um bom dia. Eu falei: meu Deus do céu. E eu tentando ali conciliar. Eu falei: quanto é isso? R$40. Eu falei: meu Deus, vai me bater. Deve estar de mau humor. Alguma coisa aconteceu com ela. Eu falei: tá bom, moça, eu vou querer. Você quer quantos? Eu falei: meu Jesus do céu. Peguei, paguei e falei: moça, Deus te abençoe. Mas eu pergunto, era a forma dela falar com alguém? Mas quantas vezes as pessoas falam assim conosco? Nós precisamos entender muito a respeito de aprender a falar. Aprender a se relacionar com as pessoas. Porque meu pai dizia que, meu filho, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Tem gente que fala pelos cotovelos. Tem gente que fala o que não deve com quem não deve, da forma que não deve. Em Provérbios, no capítulo 15, no verso 1, diz: a palavra branda desvia o furor, desvia a ira. E esta Abigail está usando para com Davi a palavra branda, a palavra mansa, que está desviando e aplacando o furor e a ira de Davi. Cuidado para você não destruir o seu casamento, o seu relacionamento, suas amizades, por causa da sua boca, a maneira como você se expressa. Provérbios 29, 22 diz: a pessoa de mau gênio causa problemas e discórdias. Foi isso que Nabal causou entre ele e Davi, pela forma como ele tratou os servos de Davi. E Abigail teve a sensibilidade e a sabedoria de tratar Davi. A essência, escuta isso aqui, a essência do falar perfeito é a humildade.
A essência do falar perfeito é a humildade de coração. E esta mulher chamada Abigail teve humildade no seu coração de chegar até Davi, se prostrar e pedir para ser ouvida por ele. E foi por esta razão que ela alcançou êxito e sucesso no seu encontro com Davi. Fale direito se você não quiser ser mal interpretado. A forma como falamos, queridos, grita mais alto do que as palavras que saem da nossa boca. A forma como nós falamos grita mais alto do que as palavras que saem da nossa boca. A forma como você fala revela muito a seu respeito. A forma como você se expressa revela muito a respeito do seu caráter, a respeito da sua personalidade, a respeito do seu coração. Você precisa entender que o outro não é obrigado a ouvir as suas palavras grosseiras. A forma grosseira como você fala com sua esposa ou com o seu esposo. Nós precisamos entender que o outro lado existe alguém e que exige da sua parte um certo respeito. Tem gente que quando está falando parece que está brigando. Já ouviu isso? Cuidado para você, ao falar, as pessoas não pensarem que você está brigando. Está na hora de polir a maneira como você fala. Você pode falar o que é certo, da forma errada. Tudo que você estiver falando, você pode ter 100% de razão e está certo, mas a forma como você está falando, você fica errado. A forma é errada. Você pode falar o que é certo na hora errada. Você pode falar o que é certo no lugar errado. E você pode falar o que é certo com a pessoa errada. Você pode falar o que é certo da forma errada. Você pode falar o que é certo na hora errada. Você pode falar o que é certo da forma errada. E você pode falar o que é certo com a pessoa errada. Esses dias aconteceu um balaio de gato aí no centro, com polícia e como é que chama? Ambulante. E aí alguém falou assim, mas a polícia fez isso. Eu falei, sabe de uma? Às vezes a polícia chega para divertir, o cara já vem de lá para cá, dando uma patada na polícia, ele recebe de volta. A gente não conheceu o cenário histórico dali. E às vezes o policial chega na maior humildade, o cara já vem destilando palavras agressivas e desrespeitosas com aquele policial, e ele precisa dar força para conter o desrespeito. Porque eu tenho certeza que se ele chega com humildade falando, olha, o que eu preciso fazer? O policial não vai bater nele. E às vezes a sociedade julga o contexto apenas por um vídeo que está ali exposto na internet. Mas não se sabe a maneira desrespeitosa como foi que aconteceu aquele fato. E nós precisamos entender sobre isso. A forma errada de falar é a causa da maioria das brigas dos relacionamentos. Como que você tem falado com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu esposo? Ah, mas ela está errada, ah, mas ele está errado, mas o fato do outro estar errado não te dá direito de tratar com grosseria. Aprenda a falar com as pessoas. Aprenda a tratar o outro. Principalmente nesse tempo onde eu costumo dizer que, eu sei que às vezes a gente tem que exagerar. Hoje a gente precisa falar com as pessoas pisando em ovos. Existe o extremo também da gente ter que falar com as pessoas pisando em ovos. Então nós vivemos um tempo muito difícil, onde as pessoas não sabem se relacionar umas com as outras. São pessoas como Nabal, mas eu e você fomos chamados para ser como Abigail. A tratar situações e circunstâncias com sabedoria.
a falar de maneira polida para com o outro e resolver conflitos uma vez já estabelecido. Quando nós aprendemos a falar, nós construímos pontes, mas quando nós não sabemos falar, nós construímos abismos. Talvez você está totalmente certo naquilo que você pensa. Talvez você está totalmente certo na situação, mas a maneira como você tem se expressado e falado tem feito da situação uma situação de desastre. Tem feito da situação uma situação de destruição. Tudo pela maneira como você fala. A palavra branda desvia o furor. Provérbios capítulo 18, verso 19 em diante diz assim: o irmão ofendido é mais fácil de conquistar do que uma cidade forte. É mais difícil, obrigado. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos em um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, da boca, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Perceba que o sábio está dizendo que a morte e a vida está no poder da boca. Quando eu falo, eu posso proferir palavras que são como flechas que ferem pessoas. A forma como eu estou falando pode estar gerando feridas em outras pessoas. Pode estar gerando ruptura na outra pessoa. E a forma como eu falo, de maneira como Abigail, eu posso estar gerando conciliação com a outra pessoa. Será que os conflitos existentes na sua vida não têm sido causados pela maneira como você fala, pela maneira como você se expressa, pelo tom da sua voz, pela maneira áspera como você se expressa? Você precisa aprender a falar. As palavras que saem da nossa boca podem ferir e também pode curar. Já viu a pessoa quando ela está abatida, ferida, e vem alguém com palavras certas, perfeitamente encaixadas, que direciona aquela pessoa, que são palavras que vêm como um afago, como um bálsamo, como um cura? Você fala, aí a pessoa diz assim: era tudo que eu precisava ouvir. Obrigado pelas suas palavras. Então nós precisamos dosar as palavras que saem da nossa boca. Porque palavras ferem e palavras curam. A maneira como nós falamos é tão importante ou mais importante do que aquilo que falamos. Vou repetir para você. A forma como nós falamos é tão importante ou mais importante do que aquilo que falamos. De modo que nós precisamos nos atentar para a forma como nós falamos aquilo que falamos. Então aprenda estas verdades, porque palavras podem gerar problemas e palavras podem solucionar problemas. Enquanto Nabal causou um problema muito grande com a forma e a maneira com que ele se expressou com os servos de Davi, Abigail aplacou aquela ira, aquele problema, solucionou com a maneira sábia, polida, com que ela falou com Davi. Você precisa entender que quando nós aprendemos a falar, é como chaves que abrem portas. Existem situações aí que quando você chega
você consegue tudo mesmo sem dinheiro, porque a maneira como você falou, a humildade como você chegou, a pessoa diz: eu vou lhe atender só pela humildade. Um emprego, uma situação que alguém lhe ajudou. Já pensou você perdido procurando uma direção, uma pessoa, um endereço, dizendo assim: ei, você pode me ajudar aí, como é que eu posso chegar ali? Você fala: oxe, bom dia meu irmão, tudo bom? E lá em São Paulo já aconteceu isso. O camarada chegou pedindo informação, e geralmente os paulistas são bem educados: bom dia, boa noite. Aí o cara falou assim: bom dia irmão, tudo bom? Você não tem educação não? Antes de você me pedir a informação, bom dia, o endereço que o senhor está pedindo é assim. O cara saiu todo envergonhado. Não, mas eu não tive, você não teve a intenção, mas já aconteceu, irmão. Mas na humildade aí, viu? Da próxima para você aprender a tomar uma informação. Talvez ele não teve a intenção, mas a maneira como ele pediu informação àquele rapaz, fez com que ele recebesse ali uma correção. Então entenda sobre isso, queridos, que é muito importante para a sua vida e para a minha vida. Porque muitas vezes, eu e você, ainda que tenhamos um alinhamento polido no falar, volta e meia pela ira e pela indignação, nós falamos num tom errado. Nós falamos da maneira errada. Nós usamos as palavras erradas. Nós usamos uma forma grosseira e áspera de falar com o outro. E não medimos as consequências disso. Achamos que está tudo bem. Não, mas é meu jeito de falar. Mas o seu jeito de falar está ferindo pessoas. Mas sua maneira de falar está ferindo pessoas. E você precisa mudar. Ah, eu não vou mudar. Então você vai continuar ferindo pessoas. As palavras bem colocadas constroem as nossas pontes. E as mal colocadas constroem os nossos abismos. Abigail nos dá o exemplo e as lições de sabedoria no falar. Abigail nos ensina a maneira correta de tratar o outro. E isso vale em todas as áreas da nossa vida. Vale o relacionamento amigável. Vale para com o seu cônjuge. Vale com a sua parentela, vale com o seu local de trabalho, vale em todas as áreas, porque você não tem como se relacionar com as pessoas, senão por meio da fala. Bom dia, boa tarde, boa noite, não te custa nada. O tom de voz que você usa, tudo isso é importante. Você pode acessar muitos caminhos de vitória e de bênção, se você falar da maneira certa. Mas você pode trazer muitas discórdias e contendas se você falar da maneira errada. Que nós possamos ser como Abigail. Que nós possamos falar como Abigail. Ainda que nós enxergamos o erro na vida do outro, mas que nós venhamos saber falar com o outro. Que nós venhamos saber se expressar com o outro. Que nós venhamos ter palavras de cura, que nós venhamos ter palavra de bênção, que nós venhamos ter palavra de paz, que na nossa boca tenha palavras de vida, que na nossa boca tenha palavras que são bálsamo, que cura feridas, que na nossa boca tenha palavras de sabedoria, palavras polidas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Perceba que nesse texto duas pessoas se destacam. O servo de Abigail, que chega para Abigail e diz assim: Abigail, ele nos tratou tão bem, e o nosso Senhor os destratou. Vê o que pode ser feito. Olha a sabedoria desse servo. Vê o que pode ser feito nessa situação. Se tu pode fazer alguma coisa, faça depressa. E Abigail, por sua vez, procura ali se unir, de maneira a solucionar aquela causa, aquele problema. E ela fala de maneira muito sábia com Davi. E você sabe o que vai acontecer para a gente caminhar para o final? A Bíblia diz que quando Abigail volta do encontro com Davi, depois do problema solucionado, aonde ela encontra Nabal, embriagado e em festa.
E ao amanhecer, ela diz, olha, ela conta tudo para Nabal e Nabal fica trêmulo. E com 10 dias depois, Nabal morre. E a Bíblia diz que Davi tomou conhecimento que Nabal morreu e mandou chamar Abigail para ser a sua esposa. E Abigail se tornou esposa de Davi. E Davi ganhou uma mulher sábia no falar. Que possamos ser sábios na maneira como nós falamos e que venhamos construir pontes e não abismo. Receba esta palavra no teu coração.